Bom, amigos, estamos de volta. Para vocês, amigos da graxa, apaixonado por motores, porcas e parafusos, legal estar de volta aqui. E como eu falei no vídeo anterior, nós, aqui da Motor7, decidimos fazer esses vídeos, daqui para frente, uma série de vídeos falando sobre sistema de alimentação de combustível e especificamente sobre injeção eletrônica de combustível, ok? Que é um sistema de alimentação de combustível composto por bomba mecânica, tanque, tubulação, carburador, que foi alterado, foi modernizado. Então, todo o sistema continua basicamente igual no que diz respeito à funcionalidade. Nós temos um tanque de combustível que continua lá, nós temos uma bomba de combustível que ela se transformou, era mecânica, agora é elétrica, claro que com mais pressão, né? Temos a tubulação, temos sistema de filtragem, que são os filtro primário que fica na bomba de combustível, nós temos um filtro secundário que fica na linha de alimentação, temos o corpo de borboleta, ok? Que às vezes, faz o papel do carburador, cuja função é dosar a quantidade de ar que entra para alimentar o motor. Então, nota que o sistema ele apenas foi modernizado e recebeu um incremento, vamos dizer, um incremento substancial, que melhorou muito. Melhorou a potência do motor, melhorou o consumo do motor, melhorou a partida fria, melhorou o gerenciamento da temperatura do motor e muitas outras melhorias a injeção eletrônica trouxe, né, para o motor. E, claro, se ela traz melhorias para o motor, traz também para o meio ambiente, porque diminui a quantidade de monóxido de carbono na descarga, o dióxido de carbono, o hidrocarboneto, o NOx, que é o óxido nitroso. Enfim, então a injeção eletrônica, como que ela consegue gerenciar, né, esse sistema? A partir do tanque até a injeção do combustível no motor, a combustão e o resultado da queima, né, saindo pela descarga. A coisa não é tão complicada quanto parece. Temos uma série de sensores, então vamos colocar a coisa de forma assim, bem separar bastante a coisa. De um lado, nós temos sensores, cuja função desses sensores é apenas ler as variáveis, ler as grandezas físicas, aquilo que acontece no motor. Então, de um lado, nós temos um sensor, 2 sensores, 3 sensores, 4 sensores, 5 sensores, os vários sensores que são hoje, né, que compõem a injeção eletrônica para gerenciar o motor. Sonda lambda, 2 sondas lambdas, sensor de fase, sensor de rotação, sensor do pedal do acelerador, sensor de borboleta. Então temos um monte de sensores. Presta atenção numa coisa, esses sensores, a única coisa que eles fazem é informar sinal para o módulo o tempo inteiro. Eles só informam para o módulo. O sensor não faz nada além de informar os sinais, alimentar o módulo com informações. Beleza? Então, para que nós possamos fazer um correto diagnóstico, nós temos que saber qual é o sensor, como que ele trabalha, qual o tipo de sinal que ele recebe e qual o tipo de sinal que ele envia e como que ele interfere no motor. Então, se você, meu caro amigo mecânico, você está sofrendo, está tomando coça e tal, vamos pensar um pouquinho mais dessa forma. Toda vez que você for fazer uma manutenção numa injeção eletrônica, o carro está com algum problema, então você tem que saber na sua cabeça qual que é a função exata de cada sensor, o que ele faz, o que ele informa, tá legal? E como que ele pode afetar o desempenho do motor. Dessa forma,
é igual uma estratégia de guerra. Então, se você conhece o seu inimigo, quais são as possibilidades que ele tem, por onde que ele pode vir, né, quais são as armas que ele tem, fica muito mais fácil. Então, quando você vai para uma luta, por exemplo, no octógono, quem gosta de MMA, quem gosta de boxe, normalmente você estuda muito o seu adversário para saber quais são as possíveis técnicas que ele pode utilizar, para você se preparar para aquilo. Ok? Apesar da coisa ser um pouco assim, tom de brincadeira e tal, mas na nossa profissão é exatamente assim que deve acontecer. Nós temos que saber o que cada sensor faz e qual o defeito que ele provoca numa possível falha. Então a gente vê um monte de mecânico batendo cabeça direto, usando scanner, mas o scanner fala uma coisa e aquela coisa não acontece, não é assim, está dando um resultado diferente, troca componente, e troca sensor, e troca atuador, e o carro não fica bom, reseta a memória. É uma loucura. Então, é o que eu sempre falo para os alunos, a gente está dando a nossa aula lá, está explicando para os alunos, principalmente alunos de mecatrônica, que é exatamente isso, trabalha com isso, com sensores, com módulo e com atuadores. Então, o que acontece? Vamos lá, então nós temos os sensores são como dedo duro do sistema, o X9, ele só informa para o módulo o tempo inteiro, informa, não importa, ele não quer saber o que o módulo vai fazer. Então, ele só informa para o módulo aquilo que está acontecendo, aquilo que ele pode ler. Por exemplo, um sensor de temperatura da água só lê temperatura da água. Um sensor de temperatura do ar só lê temperatura do ar. Um sensor de oxigênio, uma sonda lambda, só lê oxigênio. Quando nós falarmos do sensor de oxigênio da sonda lambda, tem muita coisa para se falar, porque muitas falhas alteram a combustão dentro do motor. E essa combustão vai ser afetada de uma certa forma que você vai ter ou excesso de oxigênio na descarga ou ausência, falta de oxigênio na descarga. Então a sonda lambda começa a fazer leituras variáveis, assumindo o erro, e o defeito não está na sonda lambda, está na combustão, na falha da combustão. Tá? Então, para a gente voltar aqui ao raciocínio, nós temos sensores, vários sensores, que mandam sinal para um módulo, para uma UCE, ECU, CPU, central, centralina, computador, cada um dá um nome, mas o fato é que esse computador do carro, o que ele faz? Ele pega esses sinais, essas informações dos sensores, não é, dos dedos duros do sistema, do X9 do sistema, que está o tempo inteiro bombardeando o módulo com essas informações. Então esse módulo pega essas informações, trata essas informações, trabalha essas informações e vai gerar saídas para os atuadores. Então ela pega a informação, ela trata essa informação, ela processa essa informação e ela vai gerar saída para os atuadores trabalharem. Então o que vai acontecer? Raciocinando de novo, sensores, informa para o módulo o tempo inteiro, bombardeia o módulo o tempo inteiro com informações de todas as variáveis que ele pode medir. O módulo recebe essa informação, processa essa informação, trata essa informação e envia sinais aos atuadores para os atuadores trabalharem. Então, se os sensores são os dedos duros do sistema, se os sensores são o X9 do sistema, se os sensores são quem alimenta o sistema, quem são os atuadores? Podemos fazer uma analogia aos escravos. Então, os atuadores são os escravos do sistema. Os atuadores é quem trabalha. Por exemplo, o atuador de marcha lenta. Você ligou o carro de manhã, o carro está frio. Então, o sensor de temperatura da água informa para o módulo, em forma de voltagem, a temperatura da água. O módulo, então, pega essa informação baseado em vários outros fatores, temperatura do ar, posição do pedal do acelerador e tal. Então, ele faz com que a marcha lenta
aumente um pouco, seja elevada. Por quê? Hoje nós não temos o afogador, como era antigamente no sistema mecânico, carburado. Tinha seu afogador, você puxava o afogador para ligar o carro de manhã. Diga-se de passagem, abrindo aqui um parênteses, era uma coisa de louco para fazer aquela regulagem, porque a abertura do para você puxar o afogador, você tem uma abertura positiva da borboleta após partida, tem uma abertura positiva na borboleta do acelerador. Então você tem regulagem da borboleta do afogador, tem regulagem da abertura do acelerador. Era uma coisa de louco. Então a gente trabalhava com tabelas e tal. Isso não tem mais. Quem faz todo esse trabalho? É justamente o módulo. O módulo manda o atuador de marcha lenta elevar a rotação. À medida que a temperatura vai aumentando, então ele vai fazendo que o atuador de marcha lenta, né, recue ou avance, depende do tipo de atuador, né? Tem vários tipos, a gente vai falar nisso mais para frente. Faz com que ele avance ou recue seu obturador, deixando passar mais ou menos ar para compor a rotação do motor. Tá legal? Então, por hoje, ok? É basicamente isso. O que a gente quer que você entenda? O que a gente gostaria que você entendesse? É que a coisa não é tão complicada quanto parece. Tem que ter estratégia de manutenção. Eu te falo com toda certeza. Se você tiver uma estratégia de manutenção, ok? Se tiver uma estratégia, se você conhecer o que cada sensor faz, qual é a função dele, como ele trabalha, qual o sinal que ele recebe e qual o sinal que ele emite, se você souber o que o módulo faz e souber o que cada atuador faz, vamos dizer aí, a bobina é um atuador, o corretor de marcha lenta, atuador de marcha lenta, é um atuador, eletroventilador, né, do radiador, hoje é um atuador. Então hoje nós temos vários atuadores. A bomba de combustível é um atuador. O sistema de canister, lá nós temos a válvula de canister, que também é um atuador. Então temos vários atuadores. Se você sabe precisamente o que cada sensor faz, o que o módulo faz e o que cada atuador faz, eu te garanto, te dou certeza que você vai ter muito mais facilidade para exercer, para fazer um diagnóstico, para exercer a manutenção do sistema, para fazer manutenção. E eu vou te falar, eu conheço muita gente que é fera, que saca muito, que resolve a grande maioria dos problemas apenas com isso aqui, ó. Apenas com o multímetro. Claro que hoje, com o advento, né, com a popularização da rede CAN, se torna um pouco mais difícil. Então, com o scanner ajuda bastante, o osciloscópio ajuda bastante. Mais para frente, a gente vai falar lá pelos últimos vídeos nossos sobre injeção eletrônica, nós vamos falar de rede CAN, tá legal para vocês? Mas eu garanto para vocês, com multímetro você consegue resolver 80% dos casos, porque não mudou nada. Desde a década de 80, na verdade, desde quando lançaram a injeção eletrônica, desde a década de 60, tinha a KG-Tronic, KE-G-Tronic, antes de chegar no Brasil a LE-G-Tronic. Desde essa época, o sensor funciona da mesma forma, sensor de temperatura, eu falo, né? Funciona da mesma forma, é um sensor resistivo, é um sensor NTC, coeficiente negativo de temperatura. À medida que a temperatura aumenta, a resistência diminui. Então, uma forma de testar isso desde a década de 60, 70, 80, 90, gente, até hoje é a mesma. Para você testar um sensor, por exemplo, um sensor indutivo, é a mesma coisa. Para testar um sensor de rotação, para testar um sensor de fase, continua a mesma coisa, não mudou nada. Por que em pleno século XXI, já em 2020, estamos apanhando tanto? Estamos tomando tanta coça? Se as coisas permanecem a mesma. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar falando especificamente do sensor de temperatura da água. Ok? E
Esse vai ser o terceiro vídeo. Esse agora é o segundo. No terceiro vídeo, sensor de temperatura da água. E daí para frente, cada vídeo vai ser um sensor e depois cada vídeo vai ser um atuador. Beleza? A gente agradece a sua atenção, ok? Caso tenha alguma dúvida, caso queira fazer alguma pergunta, pode botar aqui embaixo, pode escrever para a gente vai fazer o possível para responder. Deixando bem claro que nós não sabemos tudo, ok? Mas a troca de informação é fundamental para a gente adquirir mais conhecimento e para a gente crescer. E eu quero crescer junto com vocês. E assim a gente vai caminhando, um ajudando o outro. O motivo do vídeo é justamente ajudar, entendeu? Aqueles que estão com certa dificuldade ainda, os novatos, aquela turma que está chegando. Tá legal? Então, sendo assim, a Motor7 agradece a sua atenção e aguardem o nosso próximo vídeo, onde estaremos falando já, né, do sistema de injeção eletrônica, mas já falando sobre os sensores e começaremos falando do sensor de temperatura da água. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.